Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. É aquele episódio que Jesus aparece diante dos discípulos, mas ele está andando sobre o mar. Quem quer aqui andar sobre o mar? Eu quero. Quando a gente estiver com o nosso corpo glorificado, amados, a gente vai andar sobre o mar, viu? Amém? Por isso que eu digo, vale a pena, hein? Vale a pena você investir no corpo que você vai receber, hein? Amém? Pedro foi um privilegiado, viu? Experimentou o que nenhum deles experimentou. O Pedro, ele disse assim: Senhor, se és realmente o Senhor, permita que eu vá até onde tu estás. Jesus mandou e ele andou sobre o mar. Nós vamos andar também, viu? Você não vai tão somente andar sobre o mar, como você vai voar. E nós vamos voar não é numa velocidadezinha de um avião, de um superjato, de um supersônico, não. Nós vamos viajar e voar com uma velocidade maior do que o da luz. Amém? Tem que ser meio doido para crer nessas coisas, né? Hein? Tem que ser doido mesmo, porque o crente, o servo de Deus nesse mundo, ele é chamado de doido, pessoal. Você pensa que a gente é normal para esse mundo aqui? É por isso que o mundo vos odeia, é por isso que o mundo nos odeia. E tem que odiar mesmo. Porque nós não pensamos, a nossa mente não está ligada nessas coisas do mundo. Tá não. A gente está aqui usufruindo, enquanto a gente está aqui, dessas coisas naturais. Mas a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida está, igual ligada, conectada com as coisas do alto, com o sobrenatural de Deus. Amém? Você não se alegra por isso? Tem horas que a gente fica até sem querer entender, fica até querendo desacreditar que tudo isso realmente é verdade, né? Às vezes a gente fica, porque a gente entra em conflito, porque a gente está, amados, nessa natureza muito, fraquinha, né? A natureza corrompida, e essa nossa natureza corrompida é propício, é natural que a gente caia, de vez em quando a gente cai, a gente enfraquece, porque a gente está ainda nessa carcaça fraca de corrupção. Por isso que o segredo é para os que creem. Tem que crer. Eu não estou vendo, mas eu creio. Você não vê, mas você crê. Amém, amados? A coisa funciona assim, tem que funcionar assim. Porque a fé é algo exclusivo somente para o povo de Deus. A fé não é dada para o mundo não, viu, pessoal? Amém? A fé é uma exclusividade, é um presente que é dado para os que creem no Senhor Jesus, que creem nessa loucura que o mundo acha que é loucura, crê nessas coisas sobrenaturais, crê nessa imortalidade e nessa eternidade que nós vamos viver. Tudo isso a gente alcança pela fé, permanência na palavra. Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, ali estava sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, ele teve medo. Começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, tocou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Está vendo? Pedro andou sobre as águas. Apareceu o vento.
Quando ele olhou, quando ele observou a ventania, a fé começou a se desbochar. E ele começou a afundar. Só por causa da falta de fé, amados. A falta da fé é que nos faz afundar, é que nos faz enfraquecer, é o que faz você esfriar, é o que faz você desistir, querer desistir de tudo. Falta da fé. Por isso que a gente tem que ter essa fé. Ele ouviu o vento, só por causa de um vento, ele enfraqueceu. Está vendo como é que é, amados? Esse episódio aqui é um dos episódios mais lindos, né, que a gente vê nas Escrituras. Porque Jesus aqui, amados, foi no momento em que Jesus, ele multiplicou aquele milagre, né, de 5 pães, cevada e 2 peixes, e aí alimentou mais de 5.000 pessoas. E essas pessoas, quando elas viram que Jesus tinha feito esse grande milagre, eles, como Jesus é onisciente, ele conhece tudo o que está na mente e no coração das pessoas, Jesus percebeu logo que todo aquele povo que estava lá, todos eles, queriam correr rapidamente e fazer Jesus como rei de Israel. Jesus, quando percebeu isso, cascou, subiu para o monte. Porque Jesus, amado, ele não veio para ser somente o rei de Israel. Jesus é o rei do universo. Amém? Ele é o rei de todas as coisas. Ele é o nosso rei, a nossa majestade, aquele que vai nos tirar desse mundo e levar para um mundo de eternidade. Ele é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Ele está sobre tudo, sobre todas as coisas. Nada existe para ele que ele não possa ter o domínio. Todas as coisas estão nuas, claras, patentes diante da vontade dos olhos de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Amém, amados? Aí Jesus foi orar. Subiu ao monte, despediu-se dos discípulos e mandou que os discípulos fossem, né? A sua Bíblia diz, lá no versículo 25, diz que naquela 4ª vigília da noite, mais ou menos a 4ª vigília, que naquele tempo era dividido por vigílias, a 4ª vigília estava aí entre 3 horas da madrugada até as 6, viu? E diz que na 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, eles se assustaram. É um fantasma. Ficaram apavorados, coitados. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo, não temam. E é exatamente isso aqui que eu quero que nós, todos nós, possamos aprender algo em cima disso aqui. Ele diz: não tenham medo. Porque Jesus, amados, por que a gente não pode temer? Por que a gente não pode temer? Porque Jesus, ele tem a palavra do encorajamento. Quando a gente vai para Jesus, a gente encontra a solução de tudo. Você encontra o conserto de tudo. Quando a gente vai para a palavra de Deus, todas as dúvidas que estão em nós, elas caem por terra. Porque Jesus, amados, é a sabedoria no seu pico máximo. É uma sabedoria, uma inteligência infinita. Quando você está em Jesus, quando você ouve a palavra de Jesus, quando você passa a ter conhecimento da palavra. Jesus tem a palavra do encorajamento, amém? Por isso que ele diz: não temam. Vocês não podem ter medo. Mas o medo a gente sente e é natural que a gente sinta, né? Enquanto a gente está nessa matéria, nessa parte física da nossa natureza, é normal, amados. Todos nós vamos continuar tendo medo, viu? A gente tem medo, tem gente que tem medo até de um passarinho, né? Tem gente que tem medo até de tomar uma injeção. Tem gente que tem medo de qualquer coisa, né? As pessoas têm, é natural, porque isso faz parte da natureza, da nossa natureza corrupta, da nossa natureza terrena, né? A gente tem medo de não conseguir, né? A gente duvida: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou me decepcionar com isso? Tudo isso a gente tem medo, tem ou não tem? Né? A gente tem medo de não conseguir, a gente tem medo das ameaças, né? Principalmente nos dias de hoje. Tem gente que quando vê o céu carregado de nuvem já pensa assim: vai vir uma grande avalanche de água, vai invadir a minha casa, vai acabar com tudo. A pessoa tem medo, né? Tem medo das ameaças.
Na realidade, a gente tem medo de tudo aquilo que é estranho, né? Mas existe uma coisa, amados, que todo servo de Deus precisa conhecer, né? Jesus disse que a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Nós temos esse privilégio de ter a alegria, o regozijo de compreender as coisas, os mistérios de Deus. É natural que as pessoas tenham medo? Sim ou não? Claro, é natural. Tem gente que tem medo de dirigir, né? É ou não é? Tem pânico de qualquer coisa, né? É natural que a gente tenha esse medo, amados. Agora, o grande problema, o que a gente tem que ter cuidado, é não deixar esse medo invadir o nosso coração. Você entendeu? O medo, ele pode estar aqui na nossa mente, ó. O medo, ele pode estar, e é natural que ele possa estar na nossa mente. Mas nós temos que ter o cuidado para não deixar esse medo invadir o nosso coração. Porque o nosso coração, amados, ele é o único território que nós temos na nossa vida que só pode ser invadido pelo Espírito Santo. Viu? Nada você pode aceitar essa invasão, nada você pode aceitar uma invasão no teu coração. Na mente tudo bem, é natural, é normal. Mas a gente tem que ter cuidado sempre com o coração. Vocês estão entendendo? Não permita que o medo tome conta do teu coração, porque se ele tomar conta do teu coração, a pessoa é capaz de fazer qualquer besteira, porque ela deixou invadir dentro do coração. Jesus, lá em João, no capítulo 14, vamos entender bem a palavra. Quero que você saia daqui convicto e com certeza daquilo que você está ouvindo. Estamos aqui para aprender a palavra, eu também, todos nós. Nós não sabemos de nada, mas nós não sabemos de nada, quem sabe é o nosso Deus. Ele conhece, ele sabe todas as coisas, ele conhece a fraqueza que tem no coração da gente. Ele sabe o nível de condição que nós temos, todos nós. É verdade ou não é? O que eu quero falar em relação a não deixar, não permitir que o medo entre no seu coração, porque nunca se esqueça, a partir de hoje você já fica sabendo, o seu coração é o local da habitação de Deus, não é o local da habitação sujo, dos entulhos do maligno, não. O teu coração tem que estar sempre cheio da presença de Deus. Amém? É diferente da mente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que a gente tem que confessar com a boca, com a mente. Prestou atenção? Mas ele diz que a gente tem que crer, não é com a mente. A gente tem que crer com o coração. Porque quando você crê com o coração, você está seguro. Você está fixo, firmado na rocha. Você não tem medo. É natural até que tenha um medo, mas você enfrenta a coisa do medo, mas você sabe que o sustentáculo está guardado dentro do teu coração. Então você consegue vencer todas as coisas, porque quem vai dirigir o teu coração é o próprio Deus. É o Senhor que vai dirigir o teu coração. Amém? Jesus, ele disse lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 23, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, ele disse, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouves não é minha, mas do Pai quem me enviou. Você lembra? Dá para você compreender, perceber o que Jesus está dizendo. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Aonde que tem que ser guardada a palavra de Deus, amados? Ela só está guardada se ela estiver no teu coração. Se essa palavra estiver só na sua mente, você vai, as suas ações vai ser igual a do mundo. Você entendeu? Você vai agir igualmente a qualquer pessoa, mas se a palavra de Deus está guardada dentro do teu coração, é sinal que a tua natureza está toda tomada pelo Espírito Santo. Entenda, vamos se aprofundar o que Jesus está dizendo aqui. Amém? Então ele diz, continuando, versículo 25, tenho-vos dito isso, estando convosco, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso aqui, se a palavra está dentro do coração. Você está entendendo? Amém?
Aí ele diz no versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Falou de coração. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não tenha medo, não tema. Não entre em conflito, permaneça firme. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí ele diz no versículo 28, ouviste o que eu vos disse. Vou e voltarei para vós. Se me amasseis, vos alegrareis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Amém? Servo de Deus, crente de Deus, aquele que confessou Jesus, aquele que nasceu de novo, ele guarda tudo no coração. Pode vir as dúvidas, você vai entrar até em choque, mas a palavra ela está alojada, guardada dentro do teu coração. Você vai vencer. É sinal de que você vai vencer, amados. Nós sentimos o medo, mas nós venceremos esse medo. Temos medo de várias coisas, mas vamos conseguir vencer todos esses medos. Por quê? Porque eu não permito que o medo possa invadir o meu coração. Porque o meu coração, a tua vida por completo, tem que ser invadida pelo Espírito Santo. Amém, amados? Vamos ver bem aqui o episódio, o que aconteceu. Volte lá, Mateus capítulo 14. No versículo 26, eles assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Ficaram apavorados. Porém, Jesus disse imediatamente isso, coragem, sou eu, não tenhas medo. Versículo 21, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. O que a gente aprende com isso? Olha, presta bem atenção aqui, a palavra, o clamor de Pedro, o pavor de Pedro, ele diz assim, respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu. Essa palavra, se és tu, amados, é um momento de uma fé momentânea. É um momento de uma fraqueza. Você está entendendo? Se és tu. Uma vez Jesus disse, se eu posso, se tu tens fé, tu pode dizer a esse monte ergue, lança-te ao mar e ele vai te obedecer. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem, àqueles que têm fé. É isso que está escrito na palavra. Se é que pode. Às vezes eu fico observando, tem pessoas que vai fazer uma oração e diz assim, Senhor, se tu podes. Essa não é oração, amados. Essa é uma oração de derrota, de fracasso. Isso aí não agrada a Deus. Se, Senhor, se tu podes, amados, Deus pode todas as coisas. Não existe impossível para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Nada foge da sua ordem. Se podes. Tudo é possível ao que crê. O que a gente deve aprender é crer em Deus, crer na sua palavra, crer no que está escrito, crer nas promessas de Deus, porque todas elas você só vai conseguir, primeiramente, se essas palavras estiverem guardadas dentro do teu coração, e pela fé, você vai conseguir vencer todas as dificuldades. Os nãos que você recebe do inimigo, ele vai ter que ser obrigado a dizer sim para você. Porque não existe obstáculo para aqueles que creem, amados. Você sente o sintoma, não está dando nada certo, está tudo turvo na tua vida, você não está compreendendo bem, está querendo ficar fraco, mas se a palavra de Deus estiver dentro do teu coração, primeiramente, eu creio pela palavra que você recebe a autoridade, e você tem autoridade para repreender e para determinar qualquer coisa, e a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Amém, amados? Ele diz, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Se fala de um fracasso.
Muitas vezes, amados, nós começamos até bem, né? Muitas vezes a gente começa até bem. Eu fico observando certas pessoas, porque eu já tenho uma experiência já de alguns anos, e pessoas que começaram no Evangelho, começaram firme. Olha, um fogo tremendo, sabe? Deles que ficavam até caçando demônios, espíritos de demônio para expulsar, querendo fazer a obra de Deus. Mas vai passando o tempo, no decorrer do tempo, vai correndo o tempo, vai passando o tempo, daqui a pouco essas pessoas acabam se esfriando. Eu vi muitos que eu vi dessa forma, e muitos que hoje estão afastados de Deus, porque começaram bem, mas fraquejaram na fé. Amados, a Bíblia diz que para mim ser salvo, eu tenho que permanecer seguindo o Senhor, ser fiel até. Não é até no meio do caminho, não é até 99, não. É sempre fiel na palavra de Deus, como discípulo do Senhor, fiel até o fim, enfrentando todos os obstáculos, todas as situações, mas fiel na palavra, porque essa palavra, ela foi gerada dentro do teu coração. Você tem o Espírito Santo. Deus está provando a tua fé. Se és tu, isso fala de uma fé insegura, é dúvida. Senhor, eu creio pela tua palavra, que já está feito, já está realizado. Eu creio pela tua palavra. E não se tu podes, Senhor, tu pode todas as coisas. Nada é impossível diante de ti. Amém, pessoal? Não viver a superficialidade. A coisa não pode ser superficial, pessoal. A nossa fé em Jesus não pode ser uma fé superficial. São milhões de crentes que estão aí com uma fé superficial. Eu acredito nisso, mas isso aqui eu não acredito não. Eu acredito que Jesus curou, mas hoje não tem mais cura, não acontece mais isso não. Eu acredito que existe o batismo do Espírito Santo, mas foi somente para aquele tempo, fé superficial. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Ele não muda. Você acha que ele muda? Deus, ele permanece intacto, amados. Ele é soberano sobre todas as coisas. É você permanecer fiel. Vai ter que enfrentar obstáculos? Com certeza. Você tem que estar preparado para enfrentar os obstáculos da vida. Todos nós enfrentamos esses obstáculos. Mas não podemos fazer como que Pedro fez. Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Lá em Mateus, no capítulo 13, voltando aqui, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Jesus fala exatamente da parábola do semeador e ele explica, ele mostra para os seus discípulos, ele revela os segredos, os tipos de semente que são semeadas, né? Que são plantadas, são lançadas. Eu sei que a semente que foi plantada em mim caiu num solo fértil, viu? Eu nunca me desviei, mas nunca. Não tem nem perigo, viu? Passei por cada situação, mas eu creio. Eu nunca estive sozinho. Mateus capítulo 3, essa fraqueza aqui, o que aconteceu com Pedro, 13, ele mostra aqui, Jesus revela aqui, mostra direitinho, você vai compreender fácil. Jesus explica esse tipo de fé superficial, essa fé insegura, em Mateus capítulo 13, está lá no versículo 20, amém? Olha o que está escrito. Jesus diz assim, está falando para os seus discípulos, explicando a parábola para ele, porque eles não estavam entendendo. Jesus explica, viu, amado? Qualquer coisa de dúvida que você tiver, ora ao Senhor Deus, pede a Ele, Ele é o professor máximo, Ele sabe de tudo, amados. Deus, um eterno Deus que nós temos, que sabe quantos cabelos tem na gente? Eu fico observando aquele momento em que Salomão, ele recebe Deus fala com ele em sonho, Deus se revela para ele. E Deus disse para Salomão que ia dar uma sabedoria tão grande para Salomão, viu? Ia dar um entendimento, uma sabedoria tão grande, que o entendimento dele seria como os grãos de areia na praia. Quer dizer que é uma sabedoria,
Diz que nunca, nunca, jamais ninguém conseguiu alcançar essa sabedoria, essa inteligência que o Salomão recebeu. Ele foi o homem mais inteligente do mundo. Você imagina aí? Bota só uma mãozinha de areia e vai contar os grãos de areia. Vê se você consegue contar. Deus é assim, amados. Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Não existe nada impossível para Ele. Ele controla todas as coisas. Diz que Ele conhece cada estrela. Imagine quantas tem aí nesse universo. E Ele conhece todas elas. E diz que Ele chama todas elas pelo seu nome. Sabe, a gente precisa, eu preciso, nós precisamos, a igreja do Senhor precisa se acordar para esses detalhes. Quando você se acorda para esses detalhes, a tua fé, ela dá um salto no teu coração. Você cresce, você fica querendo invadir, a sede começa a crescer dentro do teu coração. Você fica querendo com sede de querer entender todos esses mistérios. Esse é o nosso Deus, meu irmão, que não existe impossível para Ele. Aí ele vai falar aqui no capítulo 13, no versículo 20, olha quem é esse tipo de pessoa, viu? Ele diz assim: o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Ele ficou alegre, aceitei Jesus, é uma maravilha, eu agora estou no céu, eu quero fazer a obra, quero aprender, quero ir para a escola, vou me tornar um mestre. Sabe, aquele que está tão alegre, ele recebeu a palavra com tanta alegria, que ele não quer mais fazer nada a não ser pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, aprender os segredos, os mistérios de Deus. Mas Jesus está explicando aqui, o que foi semeado entre o terreno pedregoso, entre as pedras, é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Eu fiquei muito alegre no dia que eu fui batizado nas águas. Fiquei tão alegre, pessoal. Eu fiquei muito alegre quando eu digo: puxa, agora eu sou de Jesus, sou filho de Deus. Você não sentiu essa alegria, não? Hein? Eu senti essa alegria, mas deu uma sede assim tão grande, eu queria aprender a Bíblia, assim, uma semana eu queria aprender tudo. Já estou com quase 40 anos, não sei de nada ainda. Muito gostoso, amor. Por isso que o diabo tem raiva. Satanás, as hóstias, esse mundo de trevas, eles odeiam quem segue o Senhor Jesus, quem se torna discípulo de Jesus. O mundo odeia a Deus. As trevas não têm como se unir com a palavra, com a verdade. Viu? Você vê que o amor, ele supera todas as coisas. O amor é de Deus. Nós falamos aqui, foi assim ontem. O amor, ele supera todas as coisas. Se você tem amor pela palavra, se realmente essa palavra, ela agora está cravada dentro do teu coração, meu filho, você está cheio do amor, cheio da presença de Deus. Para você, só o que importa é andar cada dia mais junto com o papai, cada dia mais juntinho com ele. Esquece de tudo. Você consegue renunciar a todas as coisas facilmente. O quê? Qual era o meu time? O Flamengo. Eu tinha todas as riquezas, todos os discos, os grandes rock, Black Sabbath, tinha tudo que era de rock. Conheci Jesus. Pode quebrar tudo, toca fogo em tudo isso que eu não quero mais nada. Entendeu? A vida da pessoa, amados, muda, ela vira de cabeça para baixo. A conversão é algo radical, amados. Não é coisinha não, é radical. Você vira pelo avesso, você recebe a natureza de Deus. Você tem amor por isso. Vou dizer para vocês, o melhor momento da minha vida é quando eu estou aqui falando dessa palavra. Que eu fico sempre na expectativa, sabe de quê? Porque se Jesus vier na hora que eu estiver pregando essa palavra, eu sou arrancado dessa terra. Se ele vier agora, no momento que nós estamos ouvindo essa palavra, você é arrancado instantaneamente dessa terra. Por isso, quanto mais você se aproximar dele, mais andar juntinho com ele, mais seguro você fica, mais seguro você está. Dinheiro, riqueza, ser um grande profissional, cantar bem, tocar bem, ser um grande engenheiro, um cientista. Se não tiver Jesus, meu amado, coitadinho, miserável, pobre, cego, nu, é um miserável, coitado. Você está entendendo? Porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma.
Que vantagem tem? Foi o que eu fiz na minha vida. Porque a coisa vai acontecer instantaneamente, viu, amados? A coisa vai acontecer instantaneamente. Você é um servo de Deus, selado, tem o Espírito Santo de Deus. No momento em que você, partir desse mundo, pode ficar tranquilo, que tem uns anjos aí que vêm te levar para a glória, viu? Para você ficar num lugar de descanso. Tu vai ser levado para o paraíso do Senhor. No entanto, aqueles que morrerem sem Jesus, já entram no tormento. Já estão atormentados. Você não se preocupa com a sua mãe? Eu me preocupo com meus irmãos. Eu me preocupo com toda a minha família. A minha vontade, o meu desejo, o meu sonho é ver toda a minha família convertida. Graças a Deus que o Senhor já está trazendo o meu irmão Ricardo para cá. E ele vai se batizar nas águas. E o Senhor vai trazer todos eles para ser salvo. Essa é a nossa riqueza, amados. Se alegra por isso. Não fique triste porque amanhã você não sabe nem o que vai comer. Não fique triste porque, puxa, amanhã eu não sei nem o que eu vou comer. Será que tem pelo menos um ovo para mim comer? Não se preocupa com isso, não. Você tem a maior de todas as riquezas e Deus vai providenciar tudo, quando você o ama de verdade. É amar a Deus de verdade, viu, amados? Não é você fazer parte de uma igreja, não, congregar numa igreja. Isso aí não é garantia de salvação. Não é. Você pode até ser o maior ofertante da igreja. Você pode dar tudo para a igreja, mas se você não nasceu de novo, você, coitadinho de você, não tem escapatória. Não tem salvação. É um novo nascimento. É a palavra guardada, gerada dentro do meu coração, que vai fazer uma reviravolta em toda a minha natureza, vai mexer com os meus olhos, vai mexer com os meus pensamentos, as minhas ideias, vai mexer com todo o meu querer. Quando você realmente tem a palavra de Deus guardada no coração. Você está entendendo, irmão? Dê um glória a Deus por isso. Vocês estão compreendendo? Sério mesmo? Ô, glória! Então, olha, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria. Aí o versículo 21. Aí Jesus já fala com tristeza aqui, né? Já é triste já, né? Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Você já viu aquelas plantinhas que, de repente você olha assim, nasceu uma plantinha tão bonita, quem plantou isso aqui? Um local desse aqui, entre as pedras, isso aqui, a calçada, isso aqui. Aí quando você olha, daqui uns 3, 4, 5 dias, olha, a bichinha morreu. Porque ela não teve raiz, né? Ela não conseguiu se aprofundar para ir buscar, né? O alimento, a essência todinha da terra para ela poder se alimentar. Porque estava num local pedregoso, não estava num local apropriado. Assim a vida do crente, né? Recebe com alegria, mas não procura se enraizar, se aprofundar. É aprofundar na palavra, meu irmão. Quando você se aprofundar na palavra, você vai querer virar um pregador já. Você vai ter sede para querer ganhar a alma, ganhar a tua família todinha de uma vez só. Quando você se aprofunda, quando você se enraiza na palavra, você vai buscar toda a essência na palavra, porque a palavra de Deus é um mergulho. Você não pode ficar mergulhando só pela superfície, não. O que é superficial não tem segurança, até o sol queima. Você tem que mergulhar nas profundezas de Deus. Você tem que mergulhar nas profundezas de Deus, que é lá que você vai encontrar o entendimento, a revelação de todos os mistérios de Deus. Está na profundidade. Está nas coisas profundas. Por que a pessoa é fácil entrar em depressão? Porque ela não se aprofunda na palavra. Se ela se aprofundar na palavra, pode vir a depressão. Vem. Ela vai sustentar e ela vai vencer. Por quê? Porque a sua raiz está funda. Ela vai gerar. Ela não tem condição dela morrer. Porque quanto mais, amados, quanto mais a raiz, quanto mais ela se aprofunda, o que é que acontece? Quanto mais a raiz se aprofunda, hein? Quanto mais ela se aprofunda, o que a raiz ela vai ao encontro, sabe de quê? Ela vai ao encontro ao local, o local onde está úmido, ela vai à procura de água. Ela vai à procura de água. Quando ela encontra água, aí a vida, você entendeu? Então, quando a gente se aprofunda na palavra, é porque a gente está com sede. A gente vai se aprofundando para colocar essa raiz bem funda, para ficar forte. Pode dar até o vento, mas a raiz está forte, está segura, está funda.
está bem enraizado, aí você vai lá e encontra água. Lembra o que foi que Jesus disse? Quem tiver sede, venha a mim e beba. E aquele que beber da água que eu lhe der, você já sabe, né? Vai fluir. Você vai fluir na presença de Deus, você vai fluir em qualquer situação. Você será o próprio reflexo de Deus para o mundo, para as pessoas, para a sua família. Você tem resposta para tudo, amados. O inimigo tenta te humilhar, tenta te derrubar com uma palavra, mas você, como está bem aprofundado na palavra, seguro, firme, você derruba ele com a simples palavra de Deus, um simples versículo, você faz ele cair por terra, porque você é aprofundado na palavra. Você não vive superficialmente, entendeu? Todas as palavras que saem da tua boca são as palavras que estão alojadas, guardadas no coração. Lembre-se bem, no coração. Se tiver no coração, o que vai sair da tua boca é fogo de Deus. Agora, se tiver só na mente, é pedregoso, não tem segurança nenhuma. Aí ele diz, versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Aí chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, o que é que acontece? Rápido, logo, ele vai e abandona. Você entendeu? É o que Pedro estava dizendo, amados. Senhor, se és tu, não sei se, será que, não, um fantasma. Será? Pois Senhor, se és tu, Senhor, se tu podes, ora se pode. É isso que eu quero que vocês aprendam, viu? Quando você fizer oração, nunca mais ore dessa forma. Senhor, se tu puder, salva a minha família, salva-me, cura o meu... Não, em nome de Jesus, o Senhor é sobre tudo. E em nome de Jesus, Satanás, em nome de Jesus, todo espírito de trevas, caia por terra agora em nome de Jesus. É desse tipo aí que Jesus procura. Viu? Esse é um verdadeiro servo de Deus. Ele não se alinha com as coisas do mundo. Você entenda bem, que quando a gente se enraiza, se aprofunda na palavra de Deus, você vai se enraizando, você vai em busca da água. Onde tem água, onde tem uma raiz de água, você encontrou. Você vai gerar a palavra de Deus. Esse vai gerar frutos. Mas o que é semeado entre o terreno pedregoso, ele ouve a palavra, recebe até com alegria, fica alegre, mas daqui a pouco vem, porque quando a gente aceita Jesus, amados, é natural, viu? Você aceitou Jesus? Tem gente que pensa que aceitou Jesus, agora está tudo tranquilo. Oh, agora mil maravilhas. Não, amados, quando a gente aceita Jesus, o diabo se levanta dentro da casa da gente, a mãe da gente fica contra a gente, o irmão da gente, você vai ser rejeitado, vem chibata em cima de você. Quando a gente aceita Jesus, não é esse evangelhozinho que eles pregam por aí, não. Venha para Jesus, você vai ganhar carro novo, vai se resolver tudo. Não é assim que está escrito, não. Não é desse jeito que está escrito, não. Pelo contrário, o diabo vai sapecar de um lado, ele vai vir todo armado para tentar arrancar meu pescoço. Só que eu estou firme em Jesus. Estou vendo um salabanca aí, avalanche por todo canto, terremoto na minha vida de todo jeito, mas eu estou firme no Senhor. Sabe o que é? A Bíblia diz, resistir ao diabo. A gente fica resistindo à tentação do capeta, resistir à tentação do diabo, toda a influência maligna, você resiste, e quando ele vê que não dá, turma, esse aí não dá não, vamos procurar outro? Vamos, porque esse aqui não dá não. Ele desiste de você quando você é um verdadeiro servo de Deus, que busca a santificação, que se purifica, que paga um preço de viver santo nessa terra. O diabo não quer acordo contigo. Agora, se você é aquele crentezinho que vai para a igreja só para mostrar o vestido novo, ou a roupa nova, esse aí pode ficar sabendo que o diabo toda noite se deita contigo. Você está entendendo? Você é amigão de Satanás e nem sabe, É verdade o que eu estou falando para vocês. É o que está escrito na palavra. Viu? O servo de Deus, ele tem que ser luz, amados. Ele é a luz, não é qualquer luz não, é a luz do Senhor Jesus. Ele é a luz da palavra de Deus. A santificação ilumina a vida dele.
A purificação ilumina a vida dele. O compromisso que ele tem é iluminado pela palavra de Deus, é a vida dele. Os pés dele são iluminados. Aonde ele anda, as trevas são dissipadas. O que ele fala, as trevas ouvem e saem fora. O inferno todo abre caminho, ó, para o servo de Deus passar. Eu creio dessa forma. E é o que eu vejo pela palavra de Deus. É o que eu vejo, viu, amados? Não é história, não. Jesus, amados, te deu autoridade. Tem gente que fica duvidando. Senhor, se és tu, ô mestre, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas, se és tu. Você tem que ser convicto. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu não vou cansar de pedir a Ti. Meu Deus, eu vou querer um contato, um toque sobrenatural na minha vida, porque eu quero te sentir, eu quero sentir a Tua presença na minha vida. Eu sempre pedi isso. Eu sempre pedi isso. Você está entendendo, amados? Aconteceu tantas coisas maravilhosas. Amigo, eu lembro que quando a gente orava, a gente era lá da Evangélica da Fé e a gente tinha tanta sede lá, os meninos lá tinham tanta sede da palavra de Deus, que terminava o culto, aí a gente ia para casa. Aí a gente se reunia. Ô, pessoal, 10 horas a gente volta, tá certo? Nós vamos pedir a chave ao pastor, nós vamos subir lá para o terraço da igreja, que lá era alto, sabe, dava para ver a fortaleza todinha. É alto lá. Nós vamos ficar orando lá, amém? Vamos orar a Deus. A gente se reunia para lá. Às vezes eu chegava em casa 2h30, 3 horas da manhã, que a gente ficava orando lá, ó, todo mundo orando. Oh, maravilha, meu irmão. Eu canso de sentir muitas da presença de Deus comigo, amados. Estava de mão dada. Essas coisas só quem acredita é crente, né? Ímpio não entende essas coisas, não. A gente tudo de mão dada, a gente orando, era eu, o Gilmar, Vera, né, Vera? Era quem mais? O Armando, o Natan, era toda a gente, tudo de mão dada, a gente orando lá em cima, só nós. 1h30, 2 horas da manhã, e orando, amados. Orando a Deus. De repente eu senti a minha boca crescendo. Crescia a minha boca, eu sentia meus lábios desse tamanhozão assim, do tamanho disso aqui. Eu sentindo a presença e a... Juro para vocês, amados. Acreditem que eu estou falando, não posso mentir não. A minha boca crescia, eu ficava pesado, e eu orando a Deus, e a boca gigante, eu sentindo aquela boca bem grandona. Era a presença do Espírito Santo, amados. Cansamos de fazer isso. Por causa da sede, amados, da palavra. Quando você aprender a bater na porta, pode bater. Jesus, ele gosta de quem insiste, viu? Com ele, viu? Jesus, ele não gosta daqueles que desistem facilmente. Ele gosta daqueles que ficam perturbando o Senhor todo tempo. Senhor, mestre, abra a porta. Senão eu não saio daqui não. Abra a porta, Jesus. Senão eu não saio. Enquanto eu não receber, eu não saio. Jesus procura esse tipo. Aleluia. Era uma sede muito grande. Eu me lembro daquele tempo, tenho saudade daquela turma todinha. Tem grandes homens de Deus, gente até morando no Japão. Tem gente morando que participava com a gente das orações, que mora no Japão, Estados Unidos, né, Jorge? Canadá, tem gente aí morando até no exterior. Tem o Natan, um dos grandes teólogos que se apresentam na televisão de vez em quando. Ele vivia com gente. A gente orando e buscando a presença de Deus. É maravilhoso, amados. É maravilhoso. Amém, amados? Isso que eu quero que você entenda, isso acontece, só vai acontecer, essa sede, sabe, inesgotável, só vai acontecer na vida de cada servo se realmente a palavra de Deus estiver guardada dentro do coração. Porque se estiver só na mente, você vai viver sempre o mesmo jeito. Você vai ficar muito parecido com o mundo. É a verdade, amados. Ou você renuncia a todas as coisas para seguir a Deus, receber os toques de chamadas, as revelações de Deus, você tem que pagar um preço. A gente paga um preço. Tudo a gente tem que pagar preço. Amém, amados? Jesus, ele diz, não temas. Nosso coração tem que ser do Senhor, viu, amados? O horário já estourou, 1 hora. Você está entendendo, amados? Então ele diz aqui, vamos pegar isso aqui para você não esquecer, o que foi semeado em terreno pedregoso, é o que ouve a palavra e recebe. Você conhece alguém que foi mais ou menos parecido com isso? Eu conheço milhares. Aquele fervor, aquele fogo.
Gente até que foi batizado no Espírito Santo, assim que aceitou Jesus. Eu tinha um irmão, um colega meu de infância também, que ele era uma unção tão grande, era uma alegria tão grande da presença de Deus, que ele queria ir todo culto, ele queria ir para toda igreja, queria ir tudo de uma vez só. Passava 10 minutos aqui, ele queria correr para outra, passava lá, ele queria correr para outra. Era sede tão grande, que quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele ia abastecer o carro, no tanque de gasolina, ia abastecer o carro, e lá ele ficava orando em línguas, e todo mundo olhando para ele. Era uma sede imensa, uma sede tremenda, e todo mundo olhando para ele, ele orando em língua lá no meio da rua, bem alto, sede grande. Mas foi como Jesus disse aqui, recebeu com muita alegria, mas não teve raiz suficiente para mergulhar, para se sustentar, para engrossar esse caule espiritual, sabe? Tem que engrossar o caule espiritual, amados. Tem que engrossar. Jesus nos comparou com uma planta. Tem que ser engrossado esse caule, porque quanto mais grosso, quanto mais fundo tiver, e quanto mais largo tiver, pode vir tempestade do jeito que vier. Vai fazer isso com ela, ó. Mas não vai derribar, não vai quebrar. Por quê? Porque ela está resistente na palavra. Ela está bem fixada, ela está funda. As raízes se aprofundaram, as raízes espirituais se aprofundaram. Essa pessoa está segura. Ela sente alegria, até se ela souber que vai morrer amanhã, ela sente alegria. Porque está aprofundada, a palavra está profunda na vida dessa pessoa. Amém? Glória a Deus por isso. Não é bom a gente conhecer a palavra de Deus? Não é bom a gente crer na palavra de Deus, amados? A gente ter essa certeza, essa convicção. Meu Deus, eu tenho certeza que o meu nome está escrito lá. Está escrito. Amém? Nosso nome escrito aqui no nosso cartóriozinho aqui, o nosso cartório espiritual, ó, é lá. Está escrito lá com canetas, eu acredito que sejam canetas com tinta de ouro. Estão escritas lá. Mas tem tanta coisa que a gente nem imagina como é que vai ser. Permanecer firme. Tem que permanecer firme. Vai passar por tribulações, situações? Vai. Josué capítulo 1. Josué, você sabe que foi o sucessor de Moisés, né? Imagina. Josué dirigia todo aquele pessoal, todo aquele povo, tudo com animais, criança, gente idoso, velho, de todo jeito, mais de 3.000 pessoas, camarada sozinho. Mas é isso, quando você está em Deus, quando você está na palavra, você tem que aprender isso. Eu não posso temer. Seja lá qual for a resposta, qualquer que eu receber, eu não vou temer, e eu não vou deixar de bater na porta enquanto eu não receber. Eu vou permanecer forte nessa palavra. Nada vai conseguir arrancar, nem a morte, nem o porvir, nada consegue me tirar da presença de Jesus. Porque eu estou firme no Senhor. Amém, amados? Josué capítulo 1, versículo 9, olha o que ele diz. Não te mandei eu? Deus falando. Foi eu que te mandei. Deus que está dizendo, eu não te mandei. É o próprio Deus falando. Eu que mandei você. Olha aí, ser mandado pelo próprio Senhor. Quem é que está mandando? O meu patrão? Deus. Eu não te mandei. Foi eu que mandei você ir. A pessoa tem que acreditar. Poxa, o meu patrão, o meu rei, o meu salvador, ele que está me mandando ir, eu tenho certeza que ele se responsabiliza por qualquer coisa. Quando a gente entrega, amados, está dizendo, eu não te mandei, foi eu que mandei você ir, vai. É porque o que acontece é porque tem muita gente que pensa que o evangelho, você não vai ter que enfrentar situações, né? Meu Deus. É o que eu disse para você, amados. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo se arma contra você. As tribulações vêm, amados. Tem que vir. Não pode existir ninguém, nem um servo de Deus. Se você passa por tribulações, se o mundo te açoita, pode ficar sabendo, é o primeiro sinal que Deus te ama. Você sabia disso? Sinal de que Deus lhe ama.
se eu passo por situação, se não é fácil para mim, se eu tenho que enfrentar qualquer coisa, Senhor, Tu me ama, eu tenho certeza. É prova, irmãos. É prova de que Tu é amado de Deus, quando a tua fé é provada. Viu? Aí ele diz no versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te. Tinha que entrar lá, tinha que se armar mesmo, estava lá cheio de inimigo, cheio de coisa ruim, pessoas que não queriam nada com Deus, estava tomando posse lá de toda a terra prometida, só coisa ruim, só gente ruim, mas Deus não vai, eu não te mandei, eu vai, você vai ter que enfrentar, agora esforça-te, tem que ter o esforço, meus amados. É aquela coisa, a oração, olha, ora, ação, né? Oração, não tem oração sem atitude, você tem que orar e ir em frente. Você não vai pegar e orar a Deus, Senhor, eu estou precisando do emprego, traz o meu emprego logo para mim, Senhor, estou aqui, vou ficar esperando aqui na rede, eu vou ligar até a televisão para me ficar, estou esperando cair o meu emprego pelo telhado. Isso não existe, não. Você faz a oração e você pega e vai atrás. É assim que as coisas de Deus funcionam. Não existe oração sem ação. Você tem que orar e tem que ter ação, tem que enfrentar. Deus te dá tudo. Deus, ele só faz o que você não pode fazer. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Você vai fazer até aquilo que você consegue fazer. Quando você não consegue mais, aí é que Deus entra em ação, porque Deus, ele faz o que você não pode. Mas o que você pode, ele não vai fazer. É você que tem que fazer. Por exemplo, eu fico observando pela palavra, tem gente que pensa que a santificação vem por receber uma oração. Eu te santifico em nome de Jesus. Seja santo em nome de Jesus. Isso é mentira. É você que busca a santificação. Ó. É você. Você pode estar aqui 10, 15, 20, 30 anos. Se você não busca a Deus, você não vai se santificar. Você tem que ir até Ele. O esforço é seu. Você está entendendo? Não é coisinha mágica, não. Forma de santificar é minha. Eu mesmo é que me santifico para o Senhor, através da sua palavra. Pela palavra. Amém, pessoal? Então ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Onde você estiver, ó. Onde tu estiver, Deus está contigo. Deus não livra ninguém do vale, não, amados. A Bíblia diz que o rei Davi escreveu os salmos mais inspirados, todos os salmos mais inspirados de todos eles foram escritos quando Davi estava no vale, nas profundezas, passando pelas guerras, dificuldades. Foi os salmos mais fortes, mais profundos que ele escreveu. Viu? Porque é aquela coisa. Você acha que é difícil dar glória a Deus com o bolso cheio de dinheiro? É difícil? É não, amados. Bolso cheio de saúde. Você vai lá dar glória a Deus coisa nenhuma, meu irmão. Você vai curtir o seu dinheiro. Você vai curtir a sua vida, está cheio de saúde. Você vai se afastar de Deus. Agora eu quero ver você dar glória a Deus na dificuldade, na falta, na doença, né? Na tribulação. É andando no fundo, no vale. Aí eu quero ver você dar glória a Deus. Você só consegue dar glória a Deus se essa palavra estiver guardada, travada, cravada dentro do teu coração. Aí você dá glória em qualquer situação. Amém? Então ele diz, está com 1 hora já. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo. Ele é contigo. Quando você lê, eu faço o seguinte, quando eu leio, por exemplo, um versículo desse, sabe o que eu faço? Eu vou dar esse conselho para vocês. Eu tomo para mim. Eu aposto para mim. Eu mudo aqui o negócio. Ó, o que eu faço? Ó, não te mandei eu, Senhor, o Senhor me mandou. Não, esforça-te. Senhor, eu vou me esforçar. Tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Senhor, o Senhor é comigo. O Senhor está comigo, está aqui.
por onde quer que eu ande, qualquer local onde eu andar, o Senhor, a tua presença estará comigo, eu não vou temer a nada, porque eu sei que o Senhor está comigo. É uma afirmação tua, é uma garantia sua. Amém? É promessa de Deus para nós. Amém, amados? Permaneça firme no Evangelho. Pode até sentir um entristecimento, fraqueza, mas permaneça firme. Creia, tem que crer no Senhor. Amém? Permanece. Porque a gente vai daqui para frente, nós vamos precisar de muito mais fé. Porque o negócio que vem por aí não é brincadeira para ninguém. A igreja vai sofrer perseguição. Fica firme, permanece em Deus, porque o diabo está se armando aí para tentar aniquilar o povo de Deus. Só que Deus não vai permitir, se você estiver firme com Ele. Amém? Vamos ficar de pé, a gente continua isso aqui em outra hora. Vamos orar ao Eterno. Eterno, nosso Deus, Santo e bendito Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós cremos fielmente em tudo que está escrito, as Suas promessas, meu Deus.